Olá, gente, boa noite. Estamos agora começando mais uma Flicar em Casa. Mentira, Flicar conversando. E hoje eu tenho a grande alegria de receber a Dani Carneiro. Dani, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui Obrigada, com a Júnia. gente. E Obrigada, Júnia. Imagina. muito bom. E assim, contar que eu e a Dani a gente já conversa há um tempo, né? A gente se conheceu É, pelas redes. E é assim uma alegria a gente se conhecer, mesmo que seja pela telinha, né? Que é, por enquanto é o que nos é o que a dado, gente né? tem, né? É. Aham. Ah, Júnia, Bom, obrigada pelo convite. Desculpa te interromper. não. Bom, primeiro, assim, vou te apresentar, depois você complementa a apresentação. Tá. Bom, a Dani, ela é escritora independente e editora independente, né? Ela tem a Magnólia Cartoneira, que é uma das editoras cartoneiras brasileiras e que vem fazendo um trabalho muito bacana há alguns anos já, né, Dani? É, Isso, desde e 2014. Pois é, e trabalha com bibliotecas, né? Bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas, dando dicas e tal, e depois ela vai contar essa história toda para nós. Mas para a gente começar, Dani, assim, né? Se você quiser se apresentar e complementar essa apresentação e contar um pouquinho né, de como que vocês estão lidando com esse momento e o que vocês estão fazendo aí para poder continuar, né? Mesmo diante desse cenário assim meio tenso que a gente está vivendo. Aham. Ah, Júnia, então obrigada por você ter me chamado para participar, adorei. Eu vi vários dos vídeos que você tem, das lives que já rolaram, achei uma forma muito bonita de passar a pandemia, tipo, falando sobre livro, literatura e pessoas envolvidas com incentivo à leitura e incentivo à escrita, é tão bonito e diferente, né? Uma forma otimista e positiva de passar a pandemia, esse tempo tão estranho que a gente está vivendo. Então, obrigada por você me chamar. E o convite foi para mim e para o Juliano, mas eu falei para o Juliano que essa conversa ia ser só entre mulheres. E não é que ele não quis participar, eu falei para ele, não, só vou eu dessa vez. E o que a gente está fazendo agora, durante a pandemia, eu e o Juliano, a gente fechou a nossa loja online no começo, porque foi, né, aquele caos, a gente não sabia direito como é que ia ser. Aí a gente resolveu, tipo assim, vamos aproveitar esse momento de pandemia para se voltar para o que a gente já está fazendo, reavaliar tudo que a gente já fez e pensar os próximos passos que a gente vai tomar. Então a gente aproveitou a pandemia para lançar alguns dos nossos livros em e-book na Amazon. Que quando a gente começou, na real, quando a gente publicou a nossa primeira cartoneira lá em 2014, a nossa vontade mesmo era a gente queria publicar alguma coisa de alguma forma, mas a gente não tinha dinheiro para publicar o livro em editoras ou em gráficas, e a gente não conhecia ainda as cartoneiras, então a gente pensava em lançar e-book, porque eu e a Juliana, a gente sempre gostou de e-book, eu leio os livros em formato tradicional, a gente é assim, eclético, a gente gosta de livro em formato tradicional, gosta de e-book, eu leio na tela do computador, onde tiver um livro ali, eu leio, tipo, eu não Gosta de tenho problema livro, com isso. né? É, Resumindo, gosta de livro. gosto de cheirar livro na prateleira, gosto de ver livro na telinha, não tem problema. E o Juliano também, assim. Agora o Juliano está muito nos audiobooks, então eu já escutei audiobook também, já li livros através do audiobook, eu acho muito legal, até para você melhorar o teu idioma. No caso, eu nunca fiz curso de inglês, então, mas eu escuto audiobook em inglês, é bem legal, gosto, assim, gosto de tudo quanto é tipo de livro. Então, a princípio, a gente tinha vontade de fazer book, e foi isso que a gente fez. Então, aquele desejo que a gente tinha lá em 2014, 2013, a gente começou a botar em prática durante a pandemia. Então, no ano passado, a gente lançou alguns livros e esse ano também. Então, a gente lançou, até anotei aqui porque às vezes eu esqueço, o Ideias para Bibliotecas Livres, o Bibliotecas Mudam o Mundo e o Sobre Livros Cartoneiros, que é Experiências em Publicação em Livros de Papelão, que é o livro que a gente fez ensinando as práticas de fazer cartoneira do jeito que a gente faz, né? Não é baseado no nosso dia a dia, nas nossas práticas. Então a gente pegou
essas experiências que a gente já tem e botou tudo no livro, porque as pessoas pediam para a gente, como é que você faz esse livro? Quando a gente mostrava os nossos livros cartoneiros, as pessoas falavam, mas por que você não ensina? Por que você não faz? Né? A gente já tinha o canal no YouTube mostrando como é que a gente fazia, então a gente resolveu botar tudo no livro, lançamos em edição cartoneira, foi um pouco antes da pandemia começar, que a gente lançou sobre livros cartoneiros. Então, esses 3 livros estão em e-book na Amazon, ainda falta colocar na Amazon o guia prático para bibliotecas comunitárias, que a gente está... Eu já mexi nele, mas outras coisas da vida acontecem no meio do caminho, então a gente não conseguiu colocar na Amazon ainda. Mas vou colocar, logo esse ano ainda, pretendo colocar ele. Então, é isso que a gente está fazendo durante a pandemia, passando os nossos livros que são impressos para formato digital, em e-book, né? Muito, muito bacana, porque são outros formatos, né? E alcança mais pessoas, né? O digital a gente tem essa vantagem, né? Que da distância, né? A distância às vezes pode limitar um pouco o livro físico, mas o livro digital ele voa mais, né? O livro digital também é necessário para pessoas que estão em outras situações. Por exemplo, uma pessoa que esteja numa cama de hospital, passando por algum tratamento, alguma coisa, que às vezes não tenha força suficiente para estar com o livro, ou por algum motivo tem restrições naquele quarto de hospital, de não poder ter um livro. Eu não sei, são inúmeras situações que a pessoa pode, de repente, estar com o livro, ou então dentro de um metrô, no ônibus, às vezes pode estar lendo um livro que é aqueles livrões enormes, você tem a facilidade de ler no livro digital, ou a pessoa tem algum problema de vista, sabe? São centenas de... Eu não falo contra os livros digitais, e-books de forma alguma, porque a gente sempre pensa com essa cabeça, eu tenho um livro, eu vou botar na mochila e vou sair, mas são várias e várias situações que as pessoas precisam, que o livro digital é mais, no caso, naquele momento, útil ou mais acessível do que um livro em formato tradicional. Então, eu não descarto nenhum formato. Eu me beneficio de todos os formatos e eu acho que as pessoas, em suas particularidades, podem se beneficiar de todos os formatos, seja cartoneira, ou seja livro tradicional, e-book ou audiobook. Isso, eu acho que assim, é só soma, né? Só agrega os diversos formatos, né? Não é uma competição, é uma forma de agregar. Agregar formas de acessibilidade, que é o que a gente precisa, né? Tornar o livro mais acessível. Bom, agora, Dani, eu quero que você me conte um pouquinho como que começou essa história, né? Eu sei que vocês tinham um blog sobre bibliotecas, né? Que era o assunto que vocês pesquisavam, trabalhavam. Mas como que vocês chegaram na publicação cartoneira? Como que vocês entraram nesse mundo cartoneiro? Conta um pouquinho dessa história aí para nós. Então, eu e o Juliano, a gente, em 2014, em maio de 2014, por aí, a gente fez uma viagem para Porto Alegre, para turistar mesmo. A gente ficou na casa de uma amiga nossa lá, passamos uma semana em Porto Alegre, e aí no último dia, se eu não me engano, nos 2 últimos dias, essa nossa amiga viu na internet que estava rolando aquela Festpoa literária. Festpoa literária é a festa da literatura de Porto Alegre, que rola todo ano lá. Eu não sei se é todo ano ou se é de 2 em 2 anos, não estou lembrada. E a gente estava lá, tipo, durante a semana estava acontecendo, só que a gente estava tão distraído com outras coisas, conhecendo a cidade, que a gente não se tocou que estava rolando a festa lá. E no último dia, essa nossa amiga, ela viu na internet, olha, tá rolando o Festival de Literatura de Porto Alegre e vai ter um encontro de saraus de Porto Alegre. Todos os grupos de sarau de Porto Alegre iam estar lá. Ia ter um lançamento de uma cartoneira, mas, tipo, ela falou assim, vamos nesse evento literário? Aí a gente falou, vamos, né? Vamos aproveitar que é o último dia que a gente estava lá, ou os 2 últimos dias. E quando a gente chegou lá, nem sabia o que estava acontecendo. A gente foi porque era um festival literário. E quando a gente chegou lá, foi muito legal, porque o pessoal estava... Quando a gente chegou lá, estava o Marcelino Freire. A gente não sabia que o Marcelino Freire ia estar lá, né? E também estava o Jefferson Tenório, o escritor Jefferson Tenório, lá de Porto Alegre. A gente não conhecia ele. E também a gente não conhecia a Carolina Maria de Jesus,
E essa festa de sarau, que reunia o lançamento do livro Cartoneira lá, também era uma festa celebrando o centenário da Carolina Maria de Jesus. Então, foi o evento, assim, tipo, esse evento foi para mudar a minha vida e do Juliano, sabe? E aí a gente chegou lá, e tipo, em Porto Alegre é outro mundo, porque daí o povo já te recebe, sabe? Não sei, diferente daqui da cidade que eu moro. Aí o pessoal já foi conversando, quem são vocês, de onde vocês estão vindo, daí a gente já foi conversando, rolou o evento, e a cartoneira que estava sendo lançada no dia era do jornal Boca de Rua, que é de uma ONG chamada ONG Alice. Essa ONG trabalha com o pessoal que está em vulnerabilidade social na cidade de Porto Alegre. Eles trabalham fazendo vários tipos de assistência ao pessoal que mora nas ruas, que são catadores de recicláveis, sabe? Pessoal que está procurando emprego. Por várias situações, as pessoas vão parar nas ruas da cidade. Então, essa ONG é bem ligada nessas questões. E eles fazem um jornal, e o jornal é feito por pessoas que estão em situação de rua. E esse livro foi escrito pelas catadoras de materiais recicláveis, as mulheres que são catadoras, ou que estão em situação de rua, ou não estão, são várias assim, níveis que as pessoas enfrentam, no caso de estar na situação de vulnerabilidade. E esse livro, no caso, foi escrito por essas mulheres e pelas crianças que são filhas delas. Então, era um livro de poesia, escrito pelas mães e pelas crianças. Então, era muito lindo. Que lindo. Artistas plásticos da cidade de Porto Alegre fizeram as capas. Então, essa ONG conseguiu que os artistas fizessem esse trabalho nas capas, e o miolo dos livros, no caso, eram as poesias, né, das mães e das crianças. Muito lindo. Então, daí foi assim, eu fico até tipo, meio emocionada de lembrar do dia, porque foi muito legal. A gente conheceu Imagina. a Rosina, que ela é a presidente dessa ONG, ela é a criadora dessa ONG. Então, ela contou tudo pra gente. Ela pegou o livro Cartoneiro e ela explicou de cabo a rabo, que era um movimento que veio da Argentina e tal. Ela explicou tudo pra gente. E aí eu olhei pro Juliano, assim, tipo, e daí rolou a festa e tal, e eles tinham alguns exemplares lá que eram para comprar, mas eles passaram na mão do pessoal pra gente ver como é que era o livro, né? Ela pegou um livro e mostrou pra gente. Foi muito legal, sim. E daí eu olhei pra cara do Juliano e falei assim, é isso. Nós vamos voltar para casa. E, tipo assim, depois que eu vi os livros cartoneiros, eu falei assim, não, tipo, a gente só falava daquilo, sabe? Nós vamos voltar para casa e vamos fazer o nosso livro. E aí foi, tipo, o resto é história. A gente veio no avião falando só disso, tipo, primeiro porque foi a primeira vez que eu viajei de avião. E aí a gente voltou, sabe, falando no caminho assim, não, nós vamos voltar, a gente vai fazer a capa assim, a capa assada. O Juliano já era... O Juliano é artista plástico por escolha própria, sabe? Não por formação, a gente não tem diploma de nada, mas ele já pintava quadros antes, e eu sempre escrevi. Então, quando a gente viu a cartoneira, a gente falou, é isso que nós vamos fazer. E parecia muito fácil, sabe? E aí, a gente voltou em 3 meses, a gente fez um livro em 3 meses. Tipo, nós fomos para Porto Alegre em maio, e em agosto a gente já estava com o livro pronto. Nós pegamos os textos que a gente enviava uma newsletter na época, a gente ainda envia essa newsletter, de vez em quando, assim, por causa da pandemia, mas a gente escrevia textos sobre livros que a gente leu, sobre filmes que a gente assistiu, exposições que a gente visitou, sabe? Textos culturais, textos sobre projetos de incentivo à leitura e bibliotecas, coisas assim que a gente sempre gostou de falar e escrever a respeito. Então a gente selecionou os textos que a gente considerava os mais legaisinhos, assim, e aí a gente escreveu também, o Juliano escreveu um texto inédito dele, e eu escrevi um texto inédito meu de literatura, assim, que não tinha a ver com os outros textos eram mais, tipo, resenha, assim, não vou dizer que era resenha, era mais opinião sobre os livros e filmes que a gente assistiu, ensaios, né? Uhum. E aí a gente adicionou mais 2 textos inéditos literários, e lançamos, e aí naquela época não tinha lojinha, nada, eu mostrei aquilo, eu tirei umas fotos, botei os livros na grama, no quintal de casa, assim, botei umas fotos no Facebook, e na hora a gente vendeu todos, tipo, nós fizemos 15 livros, e nossas amigas do Facebook, o pessoal que já lia o blog, já acompanhava, nossos amigos também aqui de Curitiba,
Elas viram e compraram tudo na hora. E aí, tipo, Ó, e daí nós começamos a fazer, a vender. E assim foi. Desde 2014, a gente daí, agora, assim, o total são 6 livros que a gente lançou. Teve uns períodos, assim, difíceis que a gente não lançou livro, porque eu e Juliana, a gente estava ainda tentando fazer faculdade, tentando se formar, investindo dinheiro em faculdade, sabe? Demorou um tempo a gente até falar, não, nós vamos nos dedicar somente à Magnólia Cartoneira e fazer outras coisas da nossa vida, que não ficar tentando a todo custo tentar um diploma, porque eu achei assim, a gente chegou à conclusão que era mais legal, eu ia ser mais feliz lançando meus próprios livros do que tentar eternamente fazer um curso de jornalismo ou de qualquer outro curso que eu tenha tentado e não me dava alegria aquilo. E é aham. muito legal quando você faz um livro teu, você faz o livro, você faz a capa, você pinta, você coleta o papelão, você escreve a história ou a poesia, o que for, desenha ou ilustra no computador e vende no final. É muito legal isso. É tipo É. como se fosse o seu próprio filhinho. A diferença é que é uma criação sua que vai passear pelo planeta, né? Vai para as mãos das pessoas, vai para bibliotecas, e, tipo, você não sabe, tipo, os nossos livros viajam para lugares que a gente talvez nunca pise, sabe? Tipo, eu não sei se um dia eu vou para Cuba, eu não sei se um dia eu vou para Alemanha, e eu sei que lá tem os meus livros Tem os estão lá, livros. sabe? É muito legal, é muito legal. Isso é uma Porque sensação muito depois boa. também que a gente publica, a gente perde o controle, eles voam, né? Eles voam Eles vão. e E é a muito Aline louco saber que é um pedacinho teu tá lá, que sabe? É tá muito lá, louco isso. né? Uhum, A Aline está aqui falando, aqui, né? Você contando a história que se apaixonou e ela falando que com ela foi assim também, que ela viu o que eu fiz, é aquela história que a gente estava conversando, né? Ela viu o que eu fiz e apaixonou e fez o dela. E ai, que eu lindo. aprendi a fazer com você, porque né, eu buscando na internet formas de fazer, porque eu também não conhecia, para poder saber mais a respeito do movimento cartoneiro, achei seus Uhum. vídeos e virou assim o meu programa de assistir para poder aprender e fazer. E aí, o tanto que as coisas já andaram, né? Então, eu fiz o Uhum. meu, a Aline já fez o dela, então tudo inspirado em vocês, no trabalho de Ai, que vocês. fofo. Olha, você nem sabe como que eu e o Juliano, a gente fica, tipo, a gente fica admirado e feliz, porque quando a gente fez aqueles vídeos, foi muito casual, assim, a gente não tinha nenhum celular legalzinho, era o celular mais tosco que a gente tinha em casa, a gente morava num apartamento que era só um quarto e sala, e eu falei assim, não, a gente tem que ensinar todo mundo que encontra a gente mostra os livros, ou fala dos livros, as pessoas falam, mas por que vocês não botam isso na internet? Por que vocês não ensinam? Como é que faz? Ou, tipo, em vez de a gente. Porque, assim, nunca deu. A gente sempre já fez algumas oficinas e tal, mas a gente falou: o YouTube tá ali para todo mundo ver. Você não tem controle, você não sabe quem vai ver. Tipo, às vezes as pessoas assistem e nem te falam, a gente não tem controle disso. Então a gente falou: vamos Aham. botar na internet, porque aquilo ali tem um alcance gigantesco que a gente nem imagina. Muita gente vai ver, principalmente o nosso primeiro vídeo, que é o nome do vídeo é Como Fazemos Nossos Livros. É o mais assistido do canal, assim, que a gente explica como é que pega a caixa, como é que faz o livro. É muito legal. Isso tem um alcance muito, muito gigante que a gente não consegue nem imaginar o quanto. Ai, que É, fofo realmente, a aí a mensagem Aline, dela. né? Aham, E realmente, o ano passado, eu fiz os meus o ano passado, né? Assim, o final do aham, ano passado e lancei em janeiro. E foi realmente o que me salvou, porque foi assim a fase que eu fiquei pior da pandemia, assim, mais angustiada e aquela aham. coisa demorando demais, né? E foi assim uma terapia de, né, quando a gente vai pintar as capas e mesmo montar os livros, é maravilhoso, é maravilhoso. Agora, Aham, Dani, é me conta mesmo. aqui, como que começou essa sua paixão por livros? Por livros, por leitura? Como que Então, começou? a minha paixão por livros começou, tipo assim, talvez eu tenha tido essa paixão da infância, mas eu não tinha acesso a livros, eu não tinha biblioteca. Eu cresci num bairro de classe média baixa, bem baixa, um lugar que tem bastante favela, em Curitiba, e não tinha biblioteca e não tinha acesso a livros. Eu tive muito acesso a gibi na infância, Turma da Mônica, essas coisas assim, Chico Bento e tal.
Mas, quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego, quando eu fiz 18 anos e tive o meu primeiro emprego, eu trabalhava perto da biblioteca pública aqui de Curitiba. E eu falei assim, então eu vou fazer carteirinha lá, né? Tipo, todo esse período que eu estudei, desde a primeira série até o ser adulta, eu estudei em colégios públicos que não tinha, assim, eu não tive professoras que falassem, pegue o livro e vai ler. Eu não tive essa história que todo mundo fala, desde criancinha, desde que eu tinha 3 anos, sabe? Comigo não foi assim. Eu fui alfabetizada bem cedo, mas eu me identifico muito com a história do Ferrez, quando ele conta, o escritor Ferrez, quando ele fala assim, um dia me deu na louca e eu fui num sebo e resolvi comprar os livros de R$ 1. Ele sempre fala isso. Comigo foi mais ou menos assim, eu resolvi fazer a carteirinha na biblioteca pública e comecei a ler, e também ia muito cedo, comecei a ler, e sempre tive interesse em escrever, eu não sei, eu sempre fui daquelas crianças chatas que brinca de escritorinho, enquanto as crianças estão brincando de boneca, eu brincava de escritorinho, eu gostava dessas coisas de escrever, sempre fui metódica, tive máquina de escrever e ficava horas viajando, assim, criando história, apesar de que com a Magnólia Cartoneira, eu ainda não lancei nenhum livro literário, digamos assim, de ficção. Os nossos livros são todos sobre biblioteca, iniciativas de pessoas, como se fossem livros-reportagem, né? E o meu objetivo agora é lançar alguma literatura. Eu já escrevi, durante a pandemia, escrevi muita coisa. Mas para o livro sair, ele precisa ser editado. Então, eu mesmo edito. Então, tem aqueles conflitos, assim, eu escrevi, mas aí na hora de editar já é um peso, né? Tipo, então, e aí a gente está na pandemia ainda. Eu vou falar para você que a minha vida melhorou muito depois que eu tomei a primeira dose da vacina, né? Eu vou tomar a segunda dose agora, acho que no começo de outubro, mas também foi muito ruim a pandemia pra gente aqui, sabe? Tipo, principalmente no inverno. No inverno, eu acho que foi a pior a fase, assim, da pandemia pra gente. Então, os livros estão aí, tipo, eu tenho vários livros para lançar, mas eles precisam ser editados, então essa parte é mais difícil. Então, foi assim, tipo, quando eu fiz faculdade de jornalismo, mas eu não me formei. Eu fiz 3 anos e meio, eu quase me formei. Eu já estava chegando perto do TCC, mas eu não tive mais condições financeiras de bancar a faculdade. Então, mas sabe, Júlia, eu e Juliana, a gente constantemente fala sobre isso. Quando eu estava na faculdade, eu não escrevi nada. Você tinha que aprender a escrever conforme os professores ensinavam, os livros ensinavam. Mas eu nunca criei nada meu. E agora, tipo, porque a gente também lançou zine, né? Sem capa de papelão. O zine só. Eu tenho um zine aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se consigo. Eu adoro zine. Que normalzinho, lindo. assim. Esse ele não tá costurado, mas eu costuro eles que nem as cartoneiras. E esse aqui eu fiz 8. A gente fazia bimestral entre 2017 e 2018. Eu fiz 8 desse daqui, só com assuntos que eu gostava. Peguei assuntos que os meus professores na faculdade rejeitavam quando eu fazia nos trabalhos. Tipo assim, você tem liberdade. Tipo, para que ter uma monitoria, digamos assim, ou uma curadoria, se você pode escrever sobre o que você quiser, sabe? Eu gosto muito dessa vibe das publicações independentes. Da independência, tipo, né? Não precisa ser só cartoneira, pode ser um livro sem capa normal, um zine bem grosso, tipo, que nem a Isis da Machorra Edições, ela faz tipo, que nem um livrão, assim, nossa, esse aqui tá sem capa. E ela vende, assim, um zine com um conteúdo enorme dentro do... Você pode fazer o que você quiser, não precisa necessariamente ter a capa cartoneira, você pode fazer no formato que você bem desejar, né? Então, eu nunca fui tão feliz na minha vida como tipo, criadora, escritora. Eu nem me sinto tão escritora, eu me sinto uma trabalhadora da escrita, vamos dizer assim. Eu não me dou esses ares de escritora. Eu trabalho escrevendo. Na faculdade de jornalismo, foram 3 anos tristes, 3 anos e meio de tristeza, porque eu nunca fiz nada meu, sabe? Tinha que fazer trabalho em grupo. E agora, simplesmente, quando você... A academia, ela tolhe, né? Ela tolhe um pouco a criatividade. Quando você tá, que nem eu, Juliana, a gente tem essa parceria, né?
A gente escreve sobre o que a gente bem quiser. Eu e ele, a gente tem muitos planos de escrever livros que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo agora, porque a gente ficou bastante assim marcado por escrever sobre bibliotecas livres e bibliotecas comunitárias. Eu ainda gosto de falar disso, mas eu e o Aham. Juliano, a gente quer, tipo, viajar. A gente quer fazer uns trabalhos assim que não tem nada a ver com isso que a gente está fazendo agora. Então, vamos ver, mas tipo assim, não prometo nada, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer, tem que ir aos poucos, né? É, tem que Vamos ver ser, o que vai né? rolar. Assim, eu acho que a gente está vivendo um tempo que nós temos que aprender a lidar com o tempo, assim, tipo, vamos viver o hoje, né? Amanhã a gente vê como é que É, vai ser, antes de certeza, fazer planos, né? Para poder. certeza. Mas Eu fiquei. me conta uma coisa: vocês têm um blog da Uhum, Bibliotecas do Brasil isso. e um canal, né, no YouTube. Esse trabalho É, veio antes das cartoneiras, da editora, ou não? Foi concomitante? Como que foi? o primeiro trabalho que a gente teve relacionado a incentivo à leitura e bibliotecas foi em 2011. Foi um projeto que a gente fez, uma biblioteca comunitária. O nome da biblioteca é Biblioteca Comunitária Sítio Vanessa. Nós fizemos com um amigo nosso que mora em Morretes, na região rural de Morretes, que é a Serra do Mar aqui do Paraná. Uhum. É uma cidadezinha histórica que tem aqui. E a gente conheceu ele é um trabalhador de gráfica, e ele e a família toda moram num pequeno sítio, e a família toda vende legumes, eles vivem assim, eles vendem também banana, e assim, o pessoal da família dele trabalha na cidade, é uma região rural que fica 15 quilômetros do centro da cidade, não é muito longe, mas como a estrada para chegar lá é de pó batido, assim, quando chove é muito difícil de chegar. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas na época que a gente ia lá, a gente tinha carro na época ainda, era bem difícil de chegar lá. Então, a gente fez esse trabalho com ele, a gente montou uma biblioteca comunitária. Já no início, a gente arrecadou pela internet, no Facebook mesmo, com o pessoal que conhecia a gente, 1.000 livros. Então, a gente começou, a primeira vez que a gente foi lá, nós levamos um acervo de 40 livros, que era o nosso mesmo, a gente pegou livros que a gente tinha em casa para doar, livros de literatura. Essa biblioteca, no caso, funcionava como uma biblioteca doméstica na casa dele, para o Legal. pessoal que frequentava a casa dele, os vizinhos, e a pessoal ali da região, porque o pessoal que é do interior, assim, se visitam mais, né? Não é que nem o pessoal da cidade, quase não se vê lá. Eles estão toda hora se visitando, as mulheres se reúnem para fazer pão, para costurar, para fazer pano de prato. Então, ele reformou um armário que ele tinha lá e a gente fez a bibliotequinha. E esse projeto nosso durou de 2011 até 2015. Nós fizemos vários eventos com as crianças, tinha 3 escolas rurais lá, tem, né? 3 escolas rurais. E aí ele apresentou a gente para as professoras dessas escolas rurais e a gente fez a gente fazia os eventos a cada 6 meses. Então, fazia um no verão e outro no inverno, para as crianças, no começo das aulas e no final das aulas. Então, a gente, na época da Copa, por exemplo, porque as crianças lá, muitas crianças e muitas casas lá não têm o esgoto encanado. Então, as crianças usam casinha, elas não têm banheiro. Então, Nossa. era uma situação bem difícil, assim. Então, essas crianças só iam ver a Copa do Mundo pela televisão, as que tivessem televisão, nem todas tinham televisão. Então, a gente pegou e fez uma arrecadação de material escolar, de material para esportivo, assim, tipo jaqueta da Adidas. Muita gente aqui em Curitiba tinha coisa para doar, sabe? Essas coisas, bola de basquete, de vôlei, de futebol. As crianças não tinham bola lá. A gente doou raquete de ping-pong. Nossa, foram tantas coisas que a gente doou, assim, para elas terem coisas para brincar lá, sabe? E daí ficou no sítio. Então eles começaram a fazer festinha de final de ano para as crianças, começaram a alugar brinquedos, assim. Tipo, a gente deu uma movimentada lá. Eu não vou dizer que a gente, Aham. foi tudo em parceria, sabe? Tipo, eu acho que a gente foi lá só para dar um gás e falar assim, a gente distribuiu muitos livros também. Todos os eventos que a gente fazia, a gente distribuía kits de livros, porque as crianças, elas tinham acesso a livros didáticos. E a gente É. levava, a primeira vez que a gente fez esse evento, a gente perguntou para elas, o que vocês querem? Vocês gostam de livro? Elas nem sabiam quais livros eram legais. Elas falavam que elas gostavam de fada, de dinossauro, de carrinho, sabe? Aí a gente levou um monte de livro de dinossauro, de princesa da Disney, livro para colorir, que elas não tinham acesso. Então, foram de 2011 até 2015.
Daí, como eu fiz um blog e comecei a falar para as pessoas, digitar lá, tipo, textos falando, olha, doem livro pra gente, que a gente vai levar para essas crianças e tal. E aí outras pessoas começaram a me escrever, falando de... Deixa eu só tomar um bolinho de água, e começa a falar e não paro mais. Aí quando a gente fala do que a gente tem paixão. Ai, Júnia, eu sou assim, eu começo a falar, eu nem respiro. É. Mas então, assim, aí a gente fez eu fiz esse blog, então, o blog da Biblioteca do Sítio Vanessa. E outras pessoas começaram a me mandar e-mail falando, olha, eu também tenho uma biblioteca aqui no Maranhão, aqui na Bahia, tipo, e não tinha naquela época isso tudo bem lá no começo, em 2011. Não tinha, tipo, como é agora, que todo mundo tem uma biblioteca, que até crianças fazem bibliotecas comunitárias. Toda vez que tinha uma notícia sobre a biblioteca, no G1 da vida, esse site, assim, era porque uma biblioteca pegou fogo, porque uma biblioteca teve uma enchente, ou porque Era só jogaram denúncia, né? livros dentro de um valetão, era só desgraça. Nunca era, olha, alguém fez uma bibliotequinha numa vizinhança, sabe? Daí eu comecei a fazer, eu falei assim, um dia eu falei para o Juliano, por que a gente não faz um blog, né? Tipo, o Juliano sempre, ele me acompanha em todas as minhas loucuras. Eu falei, vamos fazer um blog e vamos falar, tipo, as pessoas estão mandando e-mail gigantesco pra gente contando a história de tudo que elas juntaram, das campanhas de arrecadação, de doação. E não é só de livro, porque o livro abre porta para muita coisa, é agasalho, é sapato, é tipo tanta coisa, às vezes até arrecadação de alimentos para as crianças, sabe? A gente fez muito disso durante essa época. Aí eu criei, eu falei, tipo, eu não tinha ideia, eu sempre fui ruim de dar nome para as coisas. Eu falei, tá, mas eu quero fazer esse blog, mas não sei que nome que vai dar. Eu falei, bom, tem gente do Brasil inteiro me mandando e-mail falando de que abriu uma biblioteca, e eu falei, Bibliotecas do Brasil, e ficou, sabe? Tipo, O nome é ótimo. Você sabe que não só de bibliotecas do Brasil, muitas pessoas falam, mas você está falando de biblioteca dos Estados Unidos. Sim, eu estou falando de bibliotecas de Nova York, estou falando de bibliotecas dos confins do Canadá, porque lá tem ideias legais que podem ser usadas aqui. Às vezes a gente tem muita, principalmente nesse mundo da literatura e da leitura, muita resistência a ideias novas. E eu gosto muito de ver o que o pessoal está fazendo lá fora e está funcionando e trazer para cá, sabe? E assim foi, tipo, desde 2012 a gente criou o blog, ele existe desde 2012. Então, em 2011 a gente começou a Biblioteca Comunitária do Sítio Vanessa, 2012 a gente começou o blog Bibliotecas do Brasil, e 2014 a gente começou a Magnólia Cartoneira. Mas eu acho que a Magnólia Cartoneira ocupa um lugar muito maior hoje em dia, porque a Biblioteca do Sítio, ela teve continuidade, o pessoal não precisa mais da gente lá. Vocês foram né, o que deu o start lá para a coisa, né? Isso, hoje em dia tem outros voluntários, até porque a gente não tem mais carro e é difícil chegar lá, assim. Mas mesmo assim, você não precisa ficar constantemente cuidando do lugar. As pessoas aprendem, elas se viram e tocam o projeto para frente, vão dar a cara delas, vão dar a personalidade delas. É que nem cartoneira, tipo, as pessoas aprendem e vão dar a sua personalidade, vão fazer do jeito que entendem que deve fazer aquilo, né? Então, a gente, tipo, o projeto voou, né, por conta própria. E hoje em dia, então, é a Magnólia Cartoneira que ocupa a maior parte assim, dessa parte de incentivo à leitura, incentivo à escrita, e essa parte de incentivar esse lado da criatividade das pessoas. Não, muito bacana, muito bacana. Não, vocês são iluminados mesmo, porque obrigada, Júlia. Eu acho que, sabe, eu tenho essa convicção que literatura, leitura, né? A leitura salva, né? Salva. E é muito, muito legal. E vocês, na Magnólia Cartoneira, vocês já fizeram alguma publicação de outro autor ou não? Só os livros de vocês? Só os livros nossos, assim, né? Ainda não fizemos de outro autor, já tivemos umas propostas, assim, mas eu e Juliana, a gente não fecha essa porta. A gente quer, no futuro, fazer um livro com alguma outra pessoa, seja em parceria, ou a gente fazer o livro de outra pessoa, apesar que eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Mas agora, durante esse período de pandemia, a gente sentou para conversar e colocamos várias ideias nossas no papel. Ainda tem muitos livros que eu e o Juliano a gente quer lançar. Alguns que já estão assim na beira de ser lançados, e outros projetos que não tem nada. Tipo assim, eu e o Juliano, a gente tem outros projetos que não tem nada a ver com livro, sabe? Coisas da nossa vida mesmo.
Então, eu não sei se... Eu acho que seria muita responsabilidade a gente se meter a fazer o livro de alguém agora. Então, a gente não fez isso ainda, mas a gente não descarta. Mas eu também não sei quando é que isso vai acontecer. Quando o universo quiser que aconteça, O vai universo acontecer, sabe? conspirar acontece, né? É. Uhum. É, porque eu pergunto porque tem uma. Outro dia eu vi uma amiga de Facebook que é poeta, ela publicou pela Dulcinea Catadora, que é Uhum. aquela de São Paulo, né? Que eu acho Uhum. que foi a primeira até, a Uhum. primeira editora, né, brasileira. Bom, Dani, você falou aí que os livros de vocês, né, são internacionais. Conta um Ah, pouquinho das bibliotecas, de onde estão esses livros, como que se deu esses contatos. ai, eu adoro. Essa parte que eu falo pro Juliano, eu tenho um orgulho enorme dessa parte da nossa história. O que acontece é que tem editoras, livrarias aqui no Brasil, geralmente São Paulo e do Rio de Janeiro, tem todo um comércio de livros que as universidades americanas e canadenses e de outros lugares também compram livros para colocar na seção de livros raros, na seção de latino-americano, sabe? Livros latino-americanos. E eles têm um interesse enorme em livros brasileiros. E, tipo assim, não é só em cartoneira, é em livros comuns, livros de autores nacionais, sabe? Uhum. E aí, essas editoras começaram a entrar em contato, tipo, mas a princípio eu não sabia, eles só perguntavam, eles compravam os livros normais antes da gente ter a nossa lojinha, eles mandavam um e-mail perguntando, quanto é que custa o livro e tal. Eu não sei como é que foi, um dia alguém mandou um e-mail perguntando quanto que era, como é que fazia para enviar um livro, quanto a gente cobrava por 6 livros para mandar para uma universidade do Texas, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Aí eu falei, mas eu falei para Juliana, eu vou perguntar para essa pessoa, por que tá querendo mandar nosso livro pro Texas? Aí eu perguntei, e tipo, eu e o Juliano naquela época a gente era muito assim, eu queria perguntar as coisas para as pessoas, mas eu tinha vergonha. Aí eu falei, eu vou perguntar, por que você quer se mandar os nossos livros técnicos? Aí a pessoa explicou, não, eu sou de uma livraria aqui do Rio de Janeiro e a gente envia para as universidades americanas. Então, o ano passado, nessa pandemia que não acaba nunca, eu falei assim, eu vou fazer um levantamento. São cerca de 20, acho que são 20 universidades que estão, que eu consigo me lembrar de cabeça, tá na New York Public Library, que eu acho que é o nosso maior orgulho, que é o livro do Juliano que está lá, o livro dele que eu até Chiquérrimo. falei para você, é o livro de colagens digitais e história em quadrinhos, mas tá em Georgetown, Princeton, em Berkeley, na Califórnia, na British Library, também está na Universidade de Londres, Madison, Wisconsin também é uma biblioteca universitária que tem o maior número de cartoneiras, eles têm o maior acervo de cartoneiras lá. Deixa eu ver. São tantas. Nos Estados Unidos tem muitas, assim. Mas também a gente já mandou para Cuba, para a Alemanha, que eu me lembro. O Juliano fez até um mapa. Uma vez esse mapa está perdido em algum lugar do nosso blog, mas é assim que rola, sabe? Tipo, do interesse agora, durante a pandemia, diminui um pouco, porque parece que algumas bibliotecas não estavam recebendo dinheiro para comprar durante a pandemia, porque Aham. eles compram direto, né? A própria biblioteca da universidade, no caso americana ou canadense, eles compram direto, eles procuram esses livreiros, no caso, no Brasil, e compram direto, né? Eles têm orçamento para isso. E aqui no Brasil, eu não sei se os nossos livros estão em alguma biblioteca pública, tipo que nem o SESC, não sei se do Mato Grosso do Sul, entrou em contato com a gente, mas a burocracia para comprar um livro é tão grande, a gente precisa ter uma documentação tão enorme, precisa ter CNPJ, a gente tem que ter um Ter monte de nota documento fiscal, né? e acaba que eles não conseguem comprar. Eles querem os nossos livros, mas eles não conseguem comprar por causa disso. E eu não sei nessa parte de doação como é que ficaria, mas enfim, é muita burocracia. E enquanto isso, nossos livros estão circulando, tipo, sabe, sendo valorizados em bibliotecas gringas. E aqui, às vezes, é só por uma questão de burocracia, sabe? Que eles não estão circulando, não sei. Mas tipo assim, é nosso grande orgulho que eles estão viajando por aí. Nossa, é bacana demais isso, né? É muito É interessante. muito E é legal. interessante o interesse dessas bibliotecas de adquirirem, né, esse É material. muito legal. É É muito muito legal. Isso bacana. valoriza um monte.
Isso mesmo. E, assim, como a gente estava conversando, né, nos bastidores, eu descobri o Cartoneiro num evento que se chama Mulheres na Edição, e a gente Aham. estava falando, assim, da relevância da publicação cartoneira principalmente para a literatura feminina. É. Né? Então vamos falar um pouquinho disso, que assim, que você, né, como que você vê assim a contribuição dessa tecnologia cartoneira para poder dar oportunidade, né, de publicação, dar voz. Viu, Júnia? Eu e o Juliano, em 2018, a gente participou de um evento no Sindicato de Professores aqui de Curitiba. Era um evento da CUT e teve também um lançamento de livro da Jarid Arraes, aquele Heroínas Brasileiras, ela lançou aqui, a gente foi e a gente participou. E era o Julho das Mulheres Negras, né, que tem todo ano esse evento, tem em todo o Brasil, e esse evento rolou no Sindicato das Professoras aqui em Curitiba, e a gente foi. E aí chega lá, a gente está no meio dessa palestra, e várias professoras negras começaram a levantar e falar: eu tenho, porque no caso era um evento de literatura, o lançamento do livro da Jarid. E as professoras começaram a falar assim, quando abriram para perguntas, elas começaram a falar: eu tenho um livro engavetado, eu escrevi um livro, eu não sei como é que lança, eu escrevi um livro e não tenho dinheiro para lançar, eu não sei como é que faz para ir numa editora, eu já mandei para vários editores e todos falaram não para mim. Eram centenas, tipo centenas não, mas eram inúmeras, era uma sala cheia de Uhum. professores lá falando isso. Várias mulheres super inteligentes ali, totalmente capacitadas, falando: eu quero lançar o livro, mas eu não sei como lançar. Naquilo, tipo, isso foi em 2018. Eu falei para o Juliano: olha aí, vamos escrever um nosso livro, porque eu e o Juliano, a gente sempre falava: vamos escrever um livro sobre como nós fazemos os nossos livros, né? E aí eu fiquei muito inspirada naquele evento. Eu falei assim: não, gente, a gente tem que lançar alguma coisa para que as mulheres leiam, para que as mulheres tenham acesso, sabe? E vamos escrever. Daí a gente escreveu sobre livros cartoneiros. Eu tô com ele aqui sem a capa, né? O sobre livros cartoneiros, que é Aham. justamente isso. Eu levei, acho que uns 2 anos escrevendo esse livro, colocando nele tudo que a gente, tipo assim, tentando achar um vocabulário para explicar tudo o que a gente faz na prática. Porque uma coisa é eu coletar uma caixa de papelão, cortar a caixa de papelão, dobrar e fazer dela um livro, e aí você escrever passo a passo cada uma das etapas para que outras pessoas possam aprender a fazer. Então eu levei, esse foi o livro para mim mais difícil de fazer, porque eu precisava encontrar dentro de mim uma voz para explicar o que eu fazia com as minhas mãos. Então eu Aham. tive que achar um vocabulário para explicar em texto aquilo que para mim meu cérebro já fazia de forma automática, que era só pegar o papelão, dobrar. Tipo, as pessoas também escrevem pra gente, assim, muito perguntando: onde que você compra tal material? Onde você comprou o agulhão? Tipo assim, muitas pessoas moram em cidades que não tem um centro com tanta disponibilidade de material. As pessoas moram em regiões rurais, moram no litoral, Isso. moram em vários lugares que não têm acesso, às vezes, a tanta variedade de material, e nem precisa, pode improvisar o material, não há necessidade de ter um material específico. Você vai ter algumas ferramentas ali que vão facilitar a tua vida, mas tudo pode ser no improviso, né, no que for mais fácil para a pessoa. E a gente sempre fala também nessa questão do orçamento ser do tamanho do bolso da pessoa. Mas aí a gente pegou e eu fiz esse livro voltado para mulheres, tipo, todo tipo, o texto que eu escrevi dentro do livro, eu sempre falo no feminino, para você mesma, se você, tipo assim, sempre, sabe? Eu falei pro Juliano: se os homens acharem ruim, paciência. Esse livro foi feito com, tipo É um assim, livro ó, Júlia, feminista. é um livro voltado para as mulheres que quiserem usar. E a gente sempre pensa, eu e Juliana, a gente começou a pensar durante a pandemia nas nossas avós. As nossas avós morreram quando a gente era muito novo ainda, então a gente começou a reescrever não, mas remapear, vamos dizer assim, mapear a história das nossas avós. E o que as nossas avós faziam, sabe? Minha avó era empregada doméstica, foi diarista a vida inteira, sabe? E, tipo, eu comecei a pensar nessas mulheres, na forma como elas foram responsáveis por famílias enormes, às vezes tendo 8 filhos, 10 filhos, e como toda essa família, às vezes a família depende exclusivamente dessa mulher para prosperar.
Então, as mulheres são muito importantes na vida da gente, sabe? No sentido de que elas lavam, elas passam, e como as nossas avós, eu não sei, tipo, não tô falando assim entre eu e o Juliano, né? As nossas avós não são valorizadas. Quando a gente conversa com os parentes, assim, fala, o que a tal avó fazia? O que sobra, tipo, de memória é que era uma boa mãe, é que era uma boa cozinheira, é que cuidava do lar. Ai, gente, sabe? Tipo, essas coisas assim. Aham. Tá, mas o que ela fazia quando ela não estava costurando, passando, cozinhando e alimentando É. toda essa gente? O que elas Quem gostavam era de ela? Que fazer? mulher era aquela, né? Isso. O que ela gostava? Ela gostava de assistir novela? O que ela gostava de ver na TV? Que tipo de homem que ela achava bonito? Ninguém sabe. Tipo, não reta a história das nossas avós nesse sentido. Vão falar que era uma boa costureira, era uma boa bordadeira, cozinhava um pão maravilhoso, mas, tipo, quem era essa mulher no sentido da personalidade dela? Então, quando eu faço esses livros, eu faço pensando nas mulheres, tipo, um pouco mais de dinheiro para pagar uma conta no final do mês, tipo, para sustentar, que nem hoje eu estava vendo que, eu até anotei aqui, porque eu sabia que a gente ia falar disso, entre 2014 e 2019, quase 10 milhões de mulheres brasileiras passaram a sustentar seus lares. Uhum. E quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. E quem está contando a história dessas mulheres? É nesse ponto que eu quero chegar, sabe? Tá, as mulheres estão pegando ônibus todo dia, 5 horas da manhã, no meio da pandemia, para sustentar todo esse povo, para dar uma estrutura para esse povo sobreviver. Esse povo, no caso, família, filhos, parentes, agregados. Mas quem está contando a história dessas mulheres, a personalidade delas, o que elas gostam na intimidade delas, o que elas gostam de fazer, o que elas sonham, o que elas aspiram para o futuro, o que elas querem hoje? Porque mulher não pode ser Exatamente. só mão de obra, né? Tipo, quem são essas pessoas? E eu acho que a melhor forma, nesse caso, é a gente incentivar as mulheres a publicar de forma independente, para que contem suas próprias histórias, sabe? Para retomar aquele poder de, tipo, não, essa aqui é minha história. Eu cresci assim, eu fiz tal coisa, eu estudei tal coisa, quando eu era pequena, eu pensava em fazer tal coisa, sabe? Tipo, para que as mulheres possam contar suas próprias histórias e publicando de forma independente. E Então é isso que a gente. resgatar essas subjetividades, né? Essas personalidades que, como você falou, ficam escondidas atrás da mulher Ai, funcional, né? Da nem pessoa me fale. funcional. A gente reflete muito, a gente tem altas conversas sobre isso, assim, tipo, porque são coisas que se perdem. Mesmo quando tem um parente que de repente gosta de anotar o que cada um fazia, a profissão de cada um, ou quantos filhos, mas nunca sobra, parece que, no nosso caso específico, claro que tem gente que vai ter lembranças ótimas das avós, e que as avós foram figuras interessantes, mas não só no sentido de avó. A questão é a intimidade das mulheres, aonde fica, em que momento que a mulher Isso. acaba sendo uma provedora do lar, no caso, Uhum. uma trabalhadora, e perde a essência dela. Tipo assim, tá, tudo bem que sua avó sabia fazer um bom pão, essas coisas assim, mas tá, e o que ela estava pensando? Tipo, Isso. né? O O que que, que que ela ela, era só aspirava? isso? Qual que era o olhar É, dela para a vida, né? Qual que era o olhar dela para o uhum, mundo? E isso. realmente, Ai, gente, é aqui é a muita Aline coisa pra gente falando, olha, conversar. ela fez os cartoneiros de retalhos porque a avó paterna fazia todas as roupas unindo retalhos porque não tinha como comprar. Ai, gente, nem me fale, você veja só. É muito E, legal essa história, sim. e aí ela falou que Imagine, fez os retalhos para poder homenagear a avó, né? eu falo pro Juliano, a minha bisavó morreu quando eu tinha 18 ou 17 anos. Eu falo pro Juliano, eu tenho tanta pergunta para fazer minha bisavó, eu nem vou falar muito, porque senão eu falo. Eu queria encontrar ela e falar assim, vó, o que, que era isso? O que era aquilo? O que, que você pensava? Por que, que você fazia tal coisa? Porque eu tenho lembranças dela, claro, né? Tipo, eu tinha uns 17, 18, mas não sei, quando você é adolescente, né? Tipo, A gente não pensa isso, né? A gente está muito é, voltado para o próprio umbigo, né? É, então eu falo para Juliana, eu queria perguntar, eu tenho inúmeras perguntas que eu teria para fazer para minha bisavó, que foi a minha bisavó foi a avó que eu convivi mais, e tipo, essas coisas se perdem, às vezes as famílias são brigadas, ninguém fala com ninguém, e tipo, e essas coisas vão se perdendo. E o que fica é aquilo que eu te falei, né? Que a avó, ou qualquer
pode ser qualquer outra mulher da família que de repente não esteja mais, ainda mais com essa questão da pandemia, que tantas pessoas faleceram, né? Tipo, para onde vão essas histórias de vida, sabe? Se perdem simplesmente. Então, eu acho que a gente ser capaz, não só na cartoneira, mas de escrever nossas histórias e publicar elas, porque eu acho que, sim, é legal ter blog, mas muitas pessoas recebem melhor a história pegando o livro na mão. O objeto ainda é uma presença grande na nossa vida. Então, seja o livro do formato tradicional, ou uma cartoneira, ou um zine, ou um livro, assim, sabe, independentão, eu acho que é importante a gente resgatar as nossas histórias das nossas avós, das pessoas que vieram antes da gente, e da gente também. O que nos inspira, o que a gente quer para o futuro, o que a gente está fazendo agora, por que a gente está fazendo tudo isso, sabe? Eu acho muito legal. A publicação independente é o canal para a gente expressar nossos pensamentos e desejos. Exatamente. Eu acho que você tem que lançar um livro desse com esses pensamentos aí, ó. Vai ser lindo. Esses ensaios. Não, muito bacana. Você está falando e eu tô pensando na minha avó, a minha avó paterna, que a lembrança que eu tenho dela é exatamente essa, correndo para atender todo mundo, para fazer as coisas. Eu tenho alguns poemas sobre as avós, porque eu sinto muita falta, assim. Mas é tão interessante isso, quando a gente pensa nessa perspectiva, né? Da mulher, aquela mulher que estava ali dentro, né? Quem era ela, né? A gente não sabe. A gente não sabe. Assim, a maioria das pessoas não sabe. Não, muito bacana, Dani. E quem tem avó agora que corra, perguntar tudo que Exatamente. puder e fazer um livro sobre a avó. Aproveitem. Porque tem muito a ver com a nossa origem também, né? Tipo, por que a gente é assim? Às vezes a gente tem características dos nossos avós que a gente nem sabe. Com as nossas heranças, né? Não estão mais aqui. Pois é. Eu acho muito legal isso. É, muito legal. Nossa, muito, muito bacana. Como que é a produção de vocês? Assim, qual que é o ritmo de produção? Vocês fazem sob demanda? Vocês produzem o livro sob demanda? Como que funciona? Vocês imprimem em casa? Já imprimiram em gráfica? Isso. No começo, acho que 2 ou 3 anos, eu não me lembro muito bem, mas os primeiros anos porque a gente ainda tinha carro naquela época, então a gente ia nas gráficas e não é gráfica, é fotocopiadora, né? Xerocadora, lugar de xerox. A gente ia e, tipo assim, pedia uma quantidade, tipo, por exemplo, 30 livros. E aí, aqui era meio caótico, porque eles nunca faziam na hora, era muito difícil achar uma xerocadora que atendesse bem, que fizesse o serviço bom. Então, a gente sofreu muito, assim, não faziam na hora. Daí, quando faziam o serviço, por exemplo, se as páginas saíam manchadas, eles não queriam refazer. Não queriam fazer esse serviço, era bem caótico. A gente sofreu alguns anos com isso, daí até um dia a gente falou, é melhor a gente economizar dinheiro e comprar logo, porque a impressora era muito cara naquela época. Vamos, porque a gente também, desde o começo, Júnior, a gente não sabia se ia dar certo. A gente fez os livros, tipo, vamos ver o que vai dar, né? A gente não sabia que ia se consolidar, né? Assim. A gente ia fazendo porque estava dando certo. Então, aí eu acho que até agora a gente já teve umas 4 impressoras, porque impressora, quem lida com impressora sabe que é um tal do bicho teimoso, revoltado, funciona como quer, a hora que quer. Então, aí a gente foi passando, assim, a gente economizou para comprar a primeira impressora. Então, foram os 2 ou 3 primeiros anos da Magnólia Cartoneira, a gente fazia nesse esquema. Tinha que atravessar a cidade para ir fazer encomenda, porque não tinha nada pela internet, aí voltava para casa, ou então tinha que ficar zanzando pelo bairro onde era a xerocadora até da hora deles entregarem o serviço. Era caótico. Daí a gente vendeu o carro e não deu mais, tipo, ia ter que imprimir em casa, porque não tinha como uma vez a gente voltou de ônibus do outro lado da cidade até o nosso bairro e foi a pior experiência. Daí, tipo, a gente comprou a impressora, daí a gente faz em casa. Então, é assim, o certo seria a gente fazer os livros antes. Mas eu e Juliana, a gente tem outras atividades, porque além da gente ter a parceria, nós somos casados. Então, o Juliano é meu parceiro de vida. Então,
tipo, o certo seria a gente fazer os livros antes, mas a gente faz sobre demanda, porque também não é legal fazer um monte de livro e ficar com estoque em casa, porque a gente mora numa cidade úmida, tem que ter todo um esquema para os livros não pegarem umidade. Agora a gente está com esse esquema, a gente tem as caixas, tem os negócios para tirar umidade do umidificador de papel, essas coisas. Isso, mas a gente faz sob demanda. Então a pessoa compra lá. Agora eu já, como tá na pandemia, eu já tenho todas as capas cortadas. Foi muito difícil conseguir papelão durante a pandemia, porque os mercados tiraram papelão de circulação. Porque até pelo perigo de contaminação, né? Não existe contaminação de coronavírus por papelão. Isso é uma ideia bem errada que o pessoal aqui de Curitiba colocou. O que eles não querem é gente pobre entrando em mercado, tá? Aqui em Curitiba, especialmente. Eles não querem que pessoas, catadores de recicláveis, entrem no mercado para pegar o papelão, sabe? Tipo, essa coisa horrível, higienista, sabe? Nem, tipo... Então, o papelão foi porque não querem morador de rua, não querem pessoas em vulnerabilidade social frequentando o mercado durante a pandemia. É horrível isso. A gente é totalmente contra esse pensamento que existe aqui nessa cidade. Mas é verdade. Aí, então, mas a gente tem um tempo também, e daí eu acabava pegando aqui das próprias compras que eu fazia na Amazon, ou então aqui no condomínio mesmo, onde eu moro. Então, tipo, a gente coleta o papelão. Ontem, por exemplo, eu fui no mercado e voltou. Agora as caixas estão voltando a aparecer no mercado. Então, eu e Juliana, a gente pegou caixa, até coloquei uma foto no Instagram, e aí a gente recorta e pinta. Antes a gente não pintava com a base acrílica, agora a gente pinta, porque assim, vai mudando, tipo, o teu processo muda. Não é igual, muda, né? vai aperfeiçoando e vai... Às vezes você gosta de um jeito, às vezes você gosta do outro, né? Então a gente pinta, aí o Juliano faz a pintura, eu não pinto, eu deveria pintar. Eu falei para ele várias vezes que eu deveria pintar, mas eu não. Ai, por enquanto eu lido com tantas outras coisas que eu não tenho muita paciência de pintar, sabe? Mas aí, então, a gente faz assim, daí a parte mais chatinha eu acho que é da impressora, porque a impressora, né, tem que ficar ali de babada a impressora, né? Vai, a impressora funciona, seja legal. E daí coopera. As outras partes são super rápidas, assim, eu já costuro, já embalo, e no dia que eu já costuro, já embalo, a gente já despacha o correio. O correio não é perto da minha casa, tem que fazer uma boa caminhada, são uns 6 quilômetros até lá. Mas aí a gente faz assim, tipo, tudo tranquilo, assim, não tem... 2018, acho que foi o ano que a gente mais trabalhou, que foi quando a gente mudou de apartamento, a gente foi morar no apartamento, esse apartamento que eu tô morando agora, que tem um quarto a mais, daí a gente pôde se organizar e fazer um quarto dedicado somente para escritório, assim, tipo, com as nossas produções, com todas as coisas. Tipo editora, assim, né? A gente nem chama assim, a gente chama de escritório. Mas aí a gente pôde se organizar melhor, então a gente... Antes da pandemia, todo dia a gente estava na rua, as pessoas estavam comprando mais, as pessoas estavam se dedicando mais a fazer bibliotecas comunitárias, né? Com a pandemia, todo mundo desanimou, então, agora o pessoal está retornando, sim, mas a gente não tem muito estresse, é tudo tranquilo, até porque a gente já está habituado a fazer, já está acostumado com... Depois que você aprende a fazer, não tem muito estresse. Aí depois é fácil, né? Então, aí é tranquilo, No início a gente fica com aquele medo, né, de dar errado e tal, depois a coisa vai. Mas depois que você pega o jeito, daí vai tranquilo. E é interessante, né, porque quando eu lancei o meu livro, eu fiz 100 livros, 100... Bastante. Assim, eu fiz 50 e depois já tinha o miolo para fazer mais 50. Que eu mandei imprimir numa impressão rápida aqui. E eu vendi, em uma semana, vendi os 50. Aí fiz mais, vendi os 100 livros. E, assim, com o que eu arrecadei desses livros, eu comprei a impressora. Agora eu faço sob demanda. Autossustentável, né? Exatamente, com a própria impressora. Então, assim, as pessoas... E a Aline também pode falar, que a gente está vendo, assim, a gente faz parte do mesmo coletivo de mulheres. Ela é escritora também, né? A gente tem um coletivo e a gente vê as pessoas se encantam muito porque além da escrita tem a arte, né? E as capas dos livros de vocês que o Juliano são maravilhosas, né? Muito lindas. Obrigada. Vários estilos, né? Vários estilos.
Isso, ele faz vários estilos. Agora ele tá numa fase preta e branca e Aham. abstrato, assim, minimalista. Ele gosta de fazer os detalhes, assim, então vai da cabeça dele. Tipo, eu não interfiro em nada disso, assim. Até quando a gente trabalha, eu mexo a parte de texto e lido com as outras coisas, e ele faz a arte, assim. Às vezes eu tenho vontade de pintar, mas ai, faz tanta bagunça que eu falo, tem outras coisas para fazer. Mas eu achei Mas uma eu acho bem terapia, eu maneiro. achei maravilhoso pintar. Uhum. Ai, Muito. legal. Obrigada, Alice. A Alice mandou um recadinho ali, tô lendo. Alice é a que fez comigo do nosso livro. Deixa eu ver se eu consigo pegar um. Eu não tenho um exemplar, eu tenho só a prova, quer ver? Aham. Essa capa aqui é uma capa só de prova mesmo. Ah, legal. E é um livro de poesia, de Poetrix, o gênero. Gente, cadê o negócio? Aqui. Chama Gotas, Pingos, Grãos. Ah, eu vi a imagem desse livro no Instagram. Não sei se Eu você postei na colocou época. ela, eu vi. E, a, Muito e bonito, muito a, legal. as ilustrações são da Alice. E ela me ajudou também. Ela vinha aqui para casa e a gente fazia as capas juntas. Ela Ah, que pintava, legal. ela é artista maravilhosa. Eu tenho algumas capas aqui ainda que ela pintou. Então foi um processo muito gostoso, muito terapêutico mesmo, muito terapêutico. Aham, Achei aham. maravilhoso. E vocês vão fazer mais? Uai, por enquanto, assim, eu estou fazendo tanta coisa e agora as aulas, eu sou professora também, né? As aulas retornaram Aham, presencial, a gente está nesse sistema híbrido, então, assim, a rotina ficou mais apertada, né? aham, Mas eu quero fazer mais. E eu quero muito fazer, porque eu tenho a Flickr, né, que deu origem a esse projeto, Flickr Conversando, é uma festa literária que a gente faz aqui desde 2017 presencial. uhum. Então, assim, a ideia em 2020 já era fazer uma editora cartoneira. Sei. Assim, montar a editora no evento, sabe? Para mostrar para as Aham. pessoas, fazer oficinas, mostrar como que funciona e assim, as pessoas devem ter ideia lá e fazerem seus livros ali, naquele momento. Sim, sim, sim. Mas tem muitas possibilidades, né, Dani? Tem muitas A possibilidades. cartoneira, assim, tem mil possibilidades de trabalhos sociais, de trabalhos com crianças, né? Em Uhum. escolas. Eu tenho muita Isso. vontade de levar isso para dentro das Fazer. escolas. Júnia, no ano em 2019, se eu não me engano, dando continuidade ao lançamento do Sobre Livros Cartoneiros, né? Que é esse livrinho aqui, ele tá sem a capa Uhum. cartoneira. A capa dele tá aqui. Eu não encadernei ainda. Essa Ai, que capa, né? lindo. Vai nesse livro. Eu vou costurar. Então, dando continuidade a esse livro, assim, porque eu sou uma pessoa inquieta, eu gosto sempre de estar fazendo alguma coisa a mais. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar nossa cartoneira, né? Tipo, por isso que nós lançamos até o nosso canal no YouTube, com os videozinhos caseirinhos lá, para que outras pessoas que não têm dinheiro para comprar cartoneira possam ver. Tipo, a gente não exclui ninguém. Ah, tá, você não tem dinheiro. Várias pessoas escrevem pra gente, falam, não tem como você mandar o livro, tô sem meu dinheiro, não sei o quê. Mas não precisa, tipo, porque nós dependemos do dinheiro desses livros. A gente precisa gerar renda com esses livros. Uhum. Então, aí a gente fala, vai lá no YouTube. Eu não sei se a gente começou conversando assim, Júlia, durante a pandemia. Acho que você perguntou Eu para acho mim que se os livros estavam disponíveis. Eu falei, não, por causa da isso, pandemia. Eu falei, mas foi, olha foi. o YouTube, né? Aham, E exatamente. aí, era, né? Aí, tipo, a gente. Então, eu fiz o canal lá com os videozinhos caseirinhos. E daí eu lancei tipo uma iniciativa que é derivado do Sobre Livros Cartoneiros, que era Cartoneiras Populares. Porque muitas mulheres, sempre elas, mulheres maravilhosas, me escrevendo e partilhando. Tipo, teve uma bibliotecária, o nome dela é Ana Cravo, ela mora no Acre, ela mora numa cidade chamada Cruzeiro do Sul, ela é professora, se eu não me engano. Agora eu não lembro se ela é bibliotecária lá
nessa instituição ou se ela dá aula. Eu não lembro. Mas ela me mandou uma mensagem, a gente, tipo assim, a gente virou amiga no Facebook, né? Me contando que ela atende uma comunidade ribeirinha com crianças no meio da floresta amazônica, e ela queria trocar ideias sobre os livros cartoneiros, e ela me mostrou fotos, eu até fiz uma matéria sobre isso, essa iniciativa Cartoneiras Populares era para isso, para mostrar projetos de pessoas que não se dizem do movimento cartoneiro, e elas viram, se inspiraram em outras cartoneiras que existem pelo Brasil e começaram a fazer seus próprios projetos individuais. Então ela foi lá para o meio dessa comunidade ribeirinha, no meio da floresta amazônica, levou papelão, é uma viagem de 10 horas de barco para chegar nessa comunidade, tipo, a partir da cidade dela, é bem remoto. Então tem várias, eu fiz uma reportagem daí no blog Bibliotecas do Brasil mostrando essa iniciativa dela, e também agora eu fiz uma página, eu não sei por que eu não divulguei isso, coisas da pandemia. Eu fiz uma página dentro do blog Bibliotecas do Brasil, onde eu reuni todos os recursos. Acho que quando a gente terminar essa conversa, eu vou botar nos comentários lá no YouTube o link. Eu reuni todos os recursos, tipo assim, eu coloquei nessa página tudo que eu e o Juliano já colocamos na internet, de como fazer cartoneira, e também mostrando o trabalho de outras pessoas, para que seja, tipo assim, um repositório de informação. Daí todo mundo que quer uma informação, uma inspiração, vê o que os outros já fizeram, se inspirar ali, é só acessar. Então, acho que eu vou deixar o link no final, lá nos comentários. Tipo assim, é muita informação que a gente põe para fora. Tipo, a pessoa não precisa necessariamente comprar esse livro para sair fazendo cartoneira do jeito que a gente faz, ou do jeito que a gente... Na real, não é que a gente quer que as pessoas façam do jeito que a gente faz, a gente só partilhou nesse livro como a gente faz, o processo criativo. Né? A ideia, tipo, a pessoa é que tipo uma receita de bolo, talvez você queira seguir, talvez você não queira seguir, você vai dar o temperinho, o seu temperinho diferente. Então, tem muito recurso dentro do blog Bibliotecas do Brasil, e daí eu falei assim, mas esses recursos ficam lá, tipo, às vezes as pessoas não sabem muito bem navegar, ou às vezes é muito confuso, tá? Então eu juntei tudo numa página só, e só que eu não divulguei isso ainda, não sei por que, coisas da pandemia, não sei por que eu não divulguei, eu vou começar a divulgar isso, e aí, porque fica mais acessível, tipo, a pessoa, porque assim, a gente faz, por exemplo, que nem quando eu e a Juliana a gente começou, não tinha nada no YouTube, eu tive que ver pessoas costurando, eu não sabia costurar também, eu tive que ver pessoas costurando outras coisas, para daí eu entender como é que costurava o livro, tipo, sabe, papelão é chato de mexer, não é todo mundo que gosta de papelão, não é todo mundo que vai se entender com papelão. Eu vejo, assim, às vezes, quando estou olhando os comentários de outras pessoas que fazem livros cartoneiros, que é chatinho mexer com papelão, porque o papelão às vezes machuca, às vezes é muito duro de mexer. A gente também, eu já me cortei com estilete várias vezes, assim, sabe? Porque às vezes o estilete escapa, você está meio distraído, ou não está numa superfície correta. Então, é legal partilhar essas ideias de como fazer na prática mesmo, como que é o hard work ali, para as pessoas terem uma ideia, tipo, é legal quando alguém já fez esse caminho das pedras e partilha para que você possa falar, tipo, tá, nem todo mundo sabe mexer com estilete, ou nem todo mundo pegou um estilete, já tive oficina, já fiz oficina que as pessoas não tinham mexido com estilete, assim, sabe, no sentido de pegar o estilete e cortar, usava o estilete para abrir embalagem, não para fazer ali o corte e tal. Então, a ideia é essa, tipo, propagar para o maior número de pessoas possíveis, de preferência mulheres, para que as mulheres possam contar suas próprias histórias, sabe? Para gerar autonomia, para gerar geração de renda, porque daí a pessoa, por exemplo, na pandemia, eu não sei se a gente está com tempo para eu falar tudo isso ainda. Pode falar, enfim, tem tempo. Qualquer coisa me corta, tá? Na pandemia, por exemplo, eu vi aqui, onde eu moro, começou a aparecer plaquinha de venda de máscara. Todo mundo que tinha uma máquina de costura começou a vender máscara. Foi fazer máscara. Aqui também teve isso. A mulherada aqui do meu condomínio, onde eu moro, no conjunto que eu moro aqui, brigadeiro, bolo, gente que eu conhecia que tinha profissão com diploma e foi vender Avon, Natura e outras marcas que são de catálogo, assim. Gente, isso é geração de renda, é trabalho digno, sabe? Por que não uma mulher não pode escrever poesia, publicar num livro, botar uma capa de papelão e vender? Tipo, quem não quer ter R$300 a mais no final do mês para pagar uma conta de luz, para pagar um boleto, alguma coisa, sei lá, tem tantas dívidas que a gente, ainda mais no país que a gente está, com a situação que a gente está,
é importante que a gente tenha, tipo, e depois que eu li aqueles dados para você ali, pensando que as mulheres são as que estão sustentando os lares no Brasil, qual é o problema de a gente poder gerar dinheiro com o nosso trabalho intelectual, com o nosso trabalho cultural? Então, Isso. eu bato muito nessa tecla, tipo, no livro, né, sobre livros cartoneiros, eu fiz uma parte inteirinha falando sobre autonomia financeira para as mulheres, orçamento, e essas questões, sabe? Tipo, de você trabalhar com o que você tem e que não, assim, sempre eu acho que tem uma culpa em cima das mulheres, tipo, faça sua arte, mas dê de graça pra galera, sabe? Tipo, Aham. você não pode ganhar É. dinheiro porque sua arte é suja se você ganhar dinheiro com a sua arte, sabe? Ai, gente, preguiça total. São muitas coisas que a gente tem que se desvencilhar, né? Nós Aham. mulheres, né? De todas as cores, de todos os jeitos, de todas as religiões, de todos os pensamentos, né? São É, muitas amarras. E além de sim. gerar renda e além de gerar autonomia, gera empatia com quem vai ler, porque aquela história de vida ela pode ajudar outras pessoas a lidar com situações semelhantes, né? Que é a magia da Sim, sim. literatura, né? Essa questão da empatia. Hoje eu recebi um vídeo que eu fiquei assim muito feliz de um poema meu que foi parar na mão de uma criança de 8 anos. Essa criança um poema que eu falo, inclusive, da minha avó. Aí a Oh, olha pessoa me só. falou que o menininho de 8 anos chorou quando leu o poema, porque lembrou da avó. Ele gravou um vídeo declamando o poema. Ah, que Então, assim, eu fiquei bonitinho. feliz demais, ganhei meu dia. Eu falei, gente, a magia se deu, sabe? Quando isso Aham. acontece, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E é E é inspirador, né? assim, é, e eu acho Você sabe. sensacional essa Ai, desculpa. generosidade de vocês, né? De Você sabe. compartilhar. Aham. Júnia, quando a última coisa, porque eu fico, eu fico te interrompendo. A gente foi para o Crato, é uma cidade do lado de Juazeiro do Norte, no Ceará, porque o SESC chamou a gente para fazer uma oficina lá. A gente foi fazer uma oficina e uma palestra sobre as cartoneiras e também sobre bibliotecas comunitárias, porque é um assunto que a gente acaba falando junto, né? Então foi a Aham. primeira vez que a gente foi uma viagem paga, tipo, pagaram pra gente cachê de artista e pagaram passagem de avião e hotel e tipo, quando na minha vida, na vida do Juliano, que a gente ia ter dinheiro para pagar uma viagem para o Nordeste do Brasil. A gente não conhecia o Nordeste, a gente nem passava pela minha cabeça que um dia eu ia pisar no Nordeste, porque, sabe, tipo, é cara a viagem para lá e tinha que ser uma oportunidade, tipo, sabe, essa oportunidade de ir para o Crato, para conhecer o Cariri, o Juazeiro do Norte, e lá ver a estátua do Padim Padiciço, foi tão legal, porque, tipo, você vê como que o Brasil, tipo, ir daqui de Curitiba até o Crato, a gente levou 24 horas para chegar lá. Nossa. Então, a gente viu o Brasil de cima, a gente conheceu o Brasil viajando de avião, né? Essa Aham. oportunidade não veio para mim por faculdade, não veio por família, sabe? Não veio por quem indica, veio puramente dos nossos livros. Eu tenho muito orgulho dos nossos livros, eu tenho muito orgulho do que a gente conquistou com eles, sabe? Das amizades que a gente fez, das pessoas que a gente conheceu. E lá no Crato, aí eu conheci, durante a oficina tinha uma senhora lá, que ela era de uma região rural e ela era líder comunitária dessa região. E, tipo, ela falou, tem muitos idosos e muitas crianças lá. Na época que a gente foi, deixa eu ver, estava rolando a eleição, a última eleição, né? Então o povo já Fatídico. estava o povo já estava bem desanimado naquela época. E ela falou pra gente, o pessoal lá tá desanimado, tipo, eles sabem que daqui para frente o negócio vai ser terrível. Então eu quero que aprender a fazer as cartoneiras com vocês para levar o conhecimento para lá e também para essas pessoas idosas poderem gerar um dinheirinho para elas, porque a maioria ou era aposentada ou então trabalha de bico, não tem um sustento, né? Então ela falou assim, vou levar para lá porque eles podem vender para outras pessoas e também para botar a criançada para fazer alguma coisa, assim, tipo, porque nessas Sim. regiões rurais e desassistidas não tem centros culturais, não tem pracinha, não tem nada, as crianças ficam lá, tipo, largadas, né? E também uma outra professora recentemente entrou em contato comigo do Rio de Janeiro, e ela falou bem assim,
eu sei fazer desenhos botânicos, de plantas botânicas. Então, ela queria trocar uma ideia comigo para fazer cartoneiras com desenhos botânicos lá das plantas do Rio de Janeiro, para vender para os turistas que invadem as calçadas de Copacabana durante o Carnaval e no Ano Novo e tal, porque enche de gringo lá, porque ela quer juntar dinheiro para comprar tênis e material escolar para umas crianças de uma favela lá do Rio de Janeiro. Tipo assim, as mulheres sempre estão gerando dinheiro e gerando orçamento, gerando sustento de outras pessoas, porque a gente ganha dinheiro, mas o nosso dinheiro é voltando na questão das nossas avós. A gente gera o nosso dinheiro e a gente compartilhado, né? O dinheiro acaba ajudando outras pessoas, indo para outros projetos fins, e beneficiando, né? Não é só para o nosso próprio bem, também se for. Quem tem alguma coisa com isso, se você quiser gastar o seu dinheiro só comprando coisa do Avon ou gastando na Dars, alguém tem alguma coisa a ver com isso? Não, ninguém tem, pois né? Mas eu achei maravilhoso essas histórias, assim, sabe? E sempre tem alguém vindo contar alguma coisa pra gente, assim, as cartoneiras mudaram, tipo, eu comecei a fazer cartoneira, as coisas melhoraram, sabe? Eu acredito no poder da publicação independente em si, quando a gente pega e fala assim, não, eu vou tirar um tempinho para fazer isso daqui, muda bastante, sabe? Muda a vida da gente. A gente se alegra, se anima, né? Muda muito. É muito bom e, assim, eu acho que isso tem que ser divulgado e quanto mais gente souber e quanto mais gente fizer, melhor, né? E a gente compartilhar palavras, arte, porque é só assim que a gente vai salvar esse país. Só através do conhecimento, né? Do compartilhamento. É verdade. Mas assim, muito bom. Eu já conhecia muita coisa, que eu já vi muita coisa lá no blog do Bibliotecas do Brasil, os vídeos, mas eu estou encantada, assim, e assim, muito encantada com você passa essa paixão, assim, sabe? Quando a gente fala do que a gente ama, o olho brilha, né? E é muito bom, e assim, eu me identifico muito com isso, porque esse assunto sobre livros, sobre levar livros a jovens, a crianças, a quem precisa, né? É muito maravilhoso. E eu estou muito interessada nessa parte de bibliotecas comunitárias, e acho que eu vou dar um andamento num projeto aqui. Os dois assuntos são muito legais, né? Tipo, essa mistura de eu acho, vou jogar isso no mundo, porque eu não vou conseguir fazer, mas eu vou jogar essa ideia para quem quiser pegar. Fazer uma biblioteca comunitária só com livros cartoneiros, ou a partir de livros cartoneiros. Já pensou que legal? Uma biblioteca comunitária no interior, numa parte ruralzona, assim, ou no litoral, em qualquer comunidade remota, onde os alunos ou crianças da região ou idosos, moradores, comecem a fazer seus próprios livros cartoneiros e comecem a alimentar essa bibliotequinha com seus livros cartoneiros, de sua própria autoria. Já pensou que legal? Maravilhoso isso. Eu viajo nessa ideia. Quem sabe, né? Eu sempre viajo nessa ideia, quem sabe pro futuro aí, né? Isso é uma das coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer. Então, deixa aí a ideia para quem quiser fazer. Lança a ideia, né? A gente tem que ser semente nesse mundo, né? Vamos plantar semente e ela floresce. Bom, Dani, infelizmente a gente tem que encerrar. O papo está tão bom, mas teremos outras oportunidades. Assim, foi maravilhoso te conhecer, esse papo muito bom, muito inspirador. Você é uma pessoa muito inspiradora. E assim, Julia, sabe? Continue assim. A gente percebe, sabe? A gente percebe a luz, a gente percebe essa generosidade. É muito, muito legal. Obrigada, Júlia. Nem sei o que falar. Obrigada. Vamos continuar em contato, porque a gente vai trocar umas ideias interessantes. Quero te agradecer muito. Mostra para o pessoal aí os seus contatos, como entrar em contato com você. Eu anotei aqui. Mas antes, brigadão por você ter me chamado. Eu adorei participar. Eu vi vários vídeos lá no seu canal, achei bem legal, uma forma bem positiva de passar a pandemia. A gente precisa de otimismo
Muito. A Sim, gente não pode desistir. Tipo assim, parece uma coisa de comercial, sei lá, uma coisa meio brega, mas a gente não pode desistir das coisas que a gente sonha, que a gente quer. não Tipo, pode. eu falei pro Juliano, eu comecei a fazer uma lista com os sonhos mais loucos meus, assim, que eu não sei se um dia eu vou realizar, mas eu não posso esquecer deles, sabe? Eu não posso, tipo, eu não sei se um dia eu vou viajar pro Japão, mas eu não quero parar de pensar nisso, que talvez eu possa um dia ir pro Japão, pra China, para Nova York, não sei, eu não sei. Mas se a gente para de pensar nessas coisas, a gente perde a nossa essência, sabe? Vou deixar aqui, ó, magnoliacartoneira.com, nosso blog, Magnólia Cartoneira é o nosso Instagram, bibliotecasdobrasil.com é o nosso outro blog. Nós estamos no Twitter e no Facebook como Magnólia Cartoneira e blog Bibliotecas do Brasil também. A gente está em todas as redes sociais. Eu fiz até um TikTok agora da Magnólia Cartoneira. Eu não sei que uso que eu vou dar para o TikTok, porque eu não sei usar o TikTok. E Mas daí, só, aprende, a gente aprende. é, daí só mostrar ideias para bibliotecas livres. Esses livros estão sem capa, tá? O Sobre Livros Cartoneiros. Tem um zine aqui. Eu não tinha todos, porque a gente mandou muitos livros ontem, mas esses são os que tinha aqui. E a capinha, Muito né? bom. A capinha de papelão que a gente faz. Deixa eu abrir. Essa daqui é uma das coloridas ainda. Agora o Juliano tá fazendo uma fase preta e branca, mas essa daqui é uma das coloridas. Né? A capa é assim, aqui a gente pinta por dentro agora. Antigamente a gente não pintava. Então, daí nessa capinha, a gente põe o livro, né? Ele é costurado. Eu não consigo acertar. E ele fica, né? Assim. Aí é só quem quiser acessar lá no seu Instagram, curtir e ver o que a gente tem no YouTube também. No YouTube a gente está como Bibliotecas do Brasil. Mas lá no próprio Instagram tem um link lá que é só a pessoa entrar no linkzinho que está no Instagram e vai para todas as nossas outras páginas. Está tudo linkado lá no Isso, gente, Instagram. acessa lá, leiam o blog, que tem muito relato bacana, tem muita experiência incrível e que a gente pode reproduzir isso, né? Vamos levar essas ideias para Para frente. mais gente, né? Então, Dani, queria te agradecer demais. Muito obrigada. Vida Obrigada, longa, Júlia. Magnólia Cartoneira, né? Obrigadão. Que vocês façam, né? Produzam mais. A gente vai estar aqui. Se quiser voltar para poder contar dos novos Legal. projetos. Obrigadão pela E oportunidade, adorei. é bom que aí né, a Dani é de Curitiba, ela já falou ali, mas né, é bom reforçar, é bom que traz essas ideias aqui para o Sudeste, né? Vamos esparramar esse Brasil Uhum. afora. O Brasil Isso precisa aí. disso. Precisa de pessoas como você, que façam a diferença. Obrigada, Júlia. Obrigadão. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que passou aqui. São muitos amigos, queridos. E muito obrigada pela presença, né, pelas mensagens. E quarta-feira a gente volta com mais um Flicar Conversando. Um beijo para todos, boa noite, Tchau, tchau. até a Obrigadão, próxima. obrigadão. Até.